Bom dia, este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. O intercâmbio com o mundo espiritual e a mediunidade sempre existiram, em todos os tempos da humanidade, muitas vezes pautados na incompreensão, na superstição, nos processos de idolatria e de ignorância. Emmanuel relembra aqui o ato de Moisés, constante do livro Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12, proibindo que fossem consultados os mortos. Muito embora no Velho Testamento conste relatos da comunicação com os desencarnados, como, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos de 11 a 20, o diálogo entre Saul e Samuel, que já se encontrava desencarnado. A proibição de Moisés, entretanto, é compreensível, uma vez que o seu povo não estava preparado para lidar com essa interação com o alto. Tratava-se de uma coletividade muito rude, endurecida, ignorante no que dizia respeito às leis espirituais e pouco desenvolvida em termos morais. Essa interação com a espiritualidade sempre existiu, ainda que muitas vezes em reuniões fechadas, restritas aos chamados círculos iniciáticos até o tempo de Jesus. Como vemos no versículo acima escolhido por Emmanuel, Jesus rasga de maneira ostensiva o véu do sepulcro com a sua ressurreição, abrindo novos horizontes acerca do que nos espera além da vida física. Jesus foi, por assim dizer, um divisor de águas. Não que essas relações entre o mundo visível e invisível não existissem anteriormente,
Porém, a partir do advento do Cristo e posteriormente com o Consolador por ele prometido, essas relações se intensificaram e se qualificaram, isto é, passaram a ser efetuadas com mais consciência e responsabilidade. É como se a humanidade tivesse adquirido maturidade, tornando-se digna e apta ao correto uso e aplicação dos processos de intercâmbio com o mundo espiritual. Sob a ótica do Espiritismo, o aspecto central da ressurreição de Jesus não é a ressurreição do corpo físico, mas sim a certeza da vida triunfante do Espírito sobre a matéria e para além dela, confirmada pelo Cristo. Paulo, em sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32, tratando sobre a ressurreição, argumenta que se não há ressurreição dos mortos, isto é, se a vida não continua, comamos e bebamos porque morreremos amanhã. O que nos leva a refletir sobre a importância do conhecimento da vida espiritual para que repensemos a nossa vida enquanto encarnados, porquanto diante dessa verdade que o Cristo nos mostra, a vida presente deve ser entendida e vivida voltada para o que nos espera no futuro, no além-túmulo. A aparição de Jesus para os discípulos, morto para o corpo, mas vivo em espírito, abre as portas para o intercâmbio com o alto, suavizando a imposição de Moisés, como diz Emmanuel. A humanidade entrava em novo ciclo de entendimento. Emmanuel atenta para o fato das portas terem sido cerradas na reunião dos apóstolos com o Cristo materializado, para que aquela reunião não fosse perturbada por interferências externas. O que nos serve também quando buscamos nos templos religiosos ou na casa espírita a interação com o alto. É preciso que cerremos as portas de nossa mente e do nosso coração às preocupações da vida lá fora. Caso contrário, embora de corpo presente, mas com a mente distante, perdemos os frutos valiosos dessa ligação com o alto. Lembremos as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. É da própria essência do cristianismo a comunhão entre os fiéis através das reuniões onde é partilhado o pão do Evangelho, da amizade e da fraternidade, característica de todas as correntes do cristianismo em todos os tempos, e cujo objetivo é sempre o mesmo: buscar e receber do alto o alimento espiritual que nos abastece de força, de energia, de coragem e equilíbrio para enfrentar nossas lutas diárias. Juntemo-nos sempre a nossos irmãos, confiantes da palavra do Cristo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Silenciando nossa mente, que possamos comungar da presença do Mestre, ampliando nossos horizontes de entendimento e dilatando em nós a fé, a esperança, a coragem e o bom ânimo para as realizações que nos compete efetuar com vistas voltadas ao nosso futuro espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 9, Reuniões Cristãs, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, seguido de nosso comentário. Um excelente dia a todos, sempre na companhia de nosso Divino Mestre Jesus.